Boa tarde, estamos começando agora mais um Odonto News. E no programa de hoje, iremos falar de um tema que muitas pessoas desconhecem, que é a doença renal crônica. Pois é, Vinícius. A doença renal crônica deriva de episódios progressivos e irreversíveis que afetam os rins. É uma lesão renal que, em fase avançada, pode ocorrer a incapacitação de um ou os dois rins ou até mesmo sua perda. Iremos abordar também o atendimento odontológico frente a esse paciente, bem como saber se essa patologia tem algum fator hereditário. Agora vamos falar com o nosso repórter João Eufrásio, que está na Avenida Salgado Filho e vai conversar um pouco com a população para saber o que elas conhecem dessa doença. Boa tarde, Vinícius e Carol. Estamos aqui nas ruas para entrevistar alguns pedestres, saber o que elas entendem sobre a doença renal crônica, mais conhecida também como DRC, ou se tem algum paciente familiar que sofre da DRC. DRC? Não, nunca ouvi falar nessa doença. É uma doença que afeta os rins e que necessita de hemodiálise ou até mesmo transplante. Eu acho que minha avó já teve essa doença. É uma que tem que transplantar um fígado, né? E você em casa, conhece a doença renal crônica? Para melhores explanações, vamos voltar com Vinícius e Carol. Bem, como vocês podem perceber, o conhecimento da população sobre a doença renal crônica ainda é bastante superficial. Vamos agora mostrar o caso de uma paciente que sofre dessa patologia com o nosso repórter Eric Jardel. Boa tarde, Vinícius e Carol. Estou aqui na casa da senhora Juliana para conhecer o caso da sua filha Emília. Emília, como você descobriu a doença? Eu percebi que eu não estava muito bem quando eu passei a ter frequentemente náuseas, vômito, pressão alta, perda de apetite, muito cansaço. Aí minha mãe, ela me acompanhou, ela me levou ao hospital mais próximo de casa e aí eu fiz vários exames e eu fui diagnosticada com DRC. Como você reagiu diante disso? Os médicos chamaram a nossa família e aí eles falaram, você está com doença renal e precisa fazer diálise para que seu rim não pare de funcionar. E naquele momento foi muito chocante para mim saber que o meu rim não estava fazendo o papel que ele deveria fazer e eu fiquei muito triste, muito mal e é uma fase de adaptação que na minha vida eu não queria ter passado. Como foi o tratamento? Bom, eu passei a fazer hemodiálise 3 vezes por semana e foi uma fase muito cansativa para mim. Eu tinha medo de fazer o tratamento. Muitas vezes eu pensei em desistir, porque eu tinha medo que durante a hemodiálise a máquina parasse de funcionar, acontecesse algum problema. Mas eu sabia que para mim era necessário fazer aquele tratamento. O que os médicos falaram em relação à sua cura? Eles falaram sobre a diálise, falaram também sobre o possível transplante que eu poderia fazer futuramente, mas até hoje eu estou esperando esse transplante. Há 14 anos já que eu estou nesse processo de hemodiálise e eu não fiz o transplante ainda. E eu pediria até às pessoas que fossem mais favoráveis ao transplante, porque transplante é cura, a gente precisa do transplante para sobreviver. E assim, a fila para o transplante é muito longa, tem muito sofrimento e a gente sofre com isso também, porque a gente nunca sabe se vai estar disponível para a gente. Você sempre teve o apoio da sua família? Desde a descoberta da doença, eu tenho o apoio da minha família, principalmente da minha mãe. Muitas vezes eu vi ela muito triste e, assim, para mim foi, de certa forma, gratificante, porque eu sei que ela está me ajudando, me apoiando, ela sente as minhas dores e isso para mim é importante. E a senhora Juliana, como reagiu diante disso? Eu sempre estive ao lado dela, dando forças, motivando-a, nunca deixei ela se abater pela angústia, pela tristeza. Acompanhei ela em todas as sessões do seu tratamento. E nesse período a gente pôde conviver com várias pessoas com casos semelhantes ao dela. Inclusive teve uma que nos contou que tinha passado por tudo isso e tinha conseguido vencer, tinha feito transplante e estava muito bem. Então, assim, são casos como esses que nos motivam, nos dão esperança. Eu acredito na recuperação dela e torço para que ela faça o transplante o mais rápido possível. Bom, desejo boa sorte a vocês nessa caminhada e que tudo ocorra como desejado. É com vocês, Vinícius e Carol. Como vocês podem perceber, essa doença é muito silenciosa e seu diagnóstico precoce se faz de grande importância. Para um melhor esclarecimento, vamos entrar em contato com o repórter Augusto Lopes, que está com alguns profissionais da saúde. Boa tarde, Vinícius e Carol. Estou aqui na Clínica Saúde com a doutora Bruna Marinho, nefrologista, e com o doutor Paulo Henrique, cirurgião dentista.
Eles vão nos falar sobre o paciente renal crônico e sobre o atendimento odontológico frente a esse paciente. E então, doutora Bruna Marinho, o que seria essa doença renal crônica? Boa tarde. A doença renal crônica consiste em uma lesão renal onde há perda progressiva e irreversível da função renal. Os portadores dessa doença apresentam um alto índice de alteração sistêmica, onde a perda funcional de um ou dos dois rins causa manifestações orais, o que por sua vez acarreta consequências ao tratamento odontológico. Em casos extremos, os pacientes eles devem ser submetidos a procedimentos de hemodiálise. E como seria esse tratamento de hemodiálise? O paciente portador dessa doença deve ser submetido a 2 tipos de procedimento, tanto da diálise quanto da hemodiálise. No caso da diálise, diz respeito à filtragem do sangue, e a hemodiálise diz respeito à filtragem completa do sangue com auxílio de máquinas, onde todas as impurezas serão retiradas. Nesse tipo de tratamento, geralmente o portador da doença ele é submetido a esse tipo de procedimento 3 vezes por semana, com sessões de 4 a 6 horas por dia. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde. O que você tem a nos falar sobre o tratamento odontológico frente a paciente renal crônico? Bom, esse tratamento ele deve ser pensado em um nível sistêmico, no paciente como um todo, não apenas na sua cavidade oral, porque muitas vezes ele vai desenvolver outras doenças, como a hipertensão e a anemia, causada pela falta da produção do hormônio eritropoetina, que auxilia na produção de células sanguíneas. Para finalizarmos, quais as outras manifestações bucais que podem ocorrer? E o senhor acha importante, diante dessa situação, a interdisciplinaridade do atendimento médico paralelamente com o atendimento odontológico? Bom, os principais sintomas que vão aparecer na cavidade oral são a parotidite e principalmente a xerostomia. A xerostomia vai ser uma diminuição na produção de saliva, que vai dificultar na alimentação do paciente e também vai aumentar a quantidade de bactérias na cavidade oral, fazendo com que haja um aumento no número de cáries. E quanto a essa relação do médico e do dentista, essa interdisciplinaridade, é bastante interessante, principalmente no caso da hemodiálise, onde o paciente toma muitos medicamentos, como a heparina, que vai fazer com que o sangue não coagule durante o procedimento. Então ele tem que ter uma certa relação entre os dois profissionais para que os procedimentos odontológicos sejam realizados intercalados aos dias de hemodiálise. Porque se o paciente tiver sob efeito da heparina, ele pode vir a ter sérios riscos de ter uma hemorragia durante um implante ou uma extração. Obrigado pelas suas informações, Dr. Paulo. Voltamos com Vinícius e Carol. Estamos com o Dr. Fatuel Vitalino, que vai nos dar a conclusão desse tema. Boa tarde. Como vocês podem perceber, é crescente o número de portadores de doença renal crônica. Acredita-se que os idosos estão mais suscetíveis a ter essa doença, pois com o passar do tempo, as suas células de defesa vão diminuindo progressivamente, fazendo com que estes fiquem expostos a fatores de risco, como diabetes e hipertensão, que são geradores de complicações renais. Quanto ao atendimento pelos profissionais da saúde, este deve acontecer de uma forma previamente planejada, integral e humanitária. Quanto nós, cirurgiões dentistas, precisamos atentar para as principais manifestações orais que estes acarretam, que são xerostomia, gengivite, parótida pálida, dentre outros. Outro ponto importante a ser analisado é quanto aos medicamentos, saber quais são as implicações que esse medicamento pode acarretar em nosso paciente. E para encerrar, acredita-se que a abordagem odontológica é de suma importância, analisando o paciente como um todo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Fatuel, por estar aqui presente conosco. O Odonto News de hoje termina por aqui. Tenha todos uma boa tarde. Uma boa tarde e até a próxima.